A Grande Arte. Bora de filme velho do Walter Salles? Now he must master an ancient art to survive. Peter Coyote, Amanda Pays, and La Femme Nikita's Checky Cario. Um fotógrafo americano no Rio de Janeiro se envolve no mundo da cultura da faca quando decide encontrar o assassino de uma de suas modelos. Exposure. Galera, antes do conteúdo eu quero aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para as pessoas, pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Não esqueçam que eu abri um clube de membros e que eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. Antes de começar o vídeo, um aviso rapidinho. Eu vou trazer algumas cenas do filme A Grande Arte aqui. Não vai ter nenhum grande spoiler, não vai ter nada assim bombástico, mas tem alguns comentários que eu quero fazer que vai ser legal se eu trouxer a imagem junto, porque muita gente não conhece esse filme. Então, se você é spoilerfóbico, se você não quer nada de spoiler, então eu recomendo que você não veja esse vídeo. Tenta descobrir como ver A Grande Arte e depois volta pra cá. Mas qualquer coisa veja, porque não é nada demais que eu vou colocar, ok? A Grande Arte. Empolgado com o Oscar para Ainda Estou Aqui, eu fui catar o primeiro longa de ficção dirigido pelo Walter Salles. Eu vi na época que passou no cinema, não me lembro se era 91 ou 92, era início dos anos 90, eu não sei ao certo, mas eu nunca tinha revisto desde aquela época. Baseado em Rubem Fonseca, A Grande Arte, que lá fora ganhou o nome Exposure, sei lá por quê, nem parece um filme nacional. Não só é um filme tecnicamente superior à média do que era feito na época, como os três principais nomes do elenco são gringos, o Peter Coyote, o Checky Cario e a Amanda Pays. Ok, nenhum dos três nomes é um nome muito grande, mas eram nomes com alguma carreira. O Peter Coyote talvez seja o maior deles, afinal, ele, 10 anos antes, estava num dos filmes mais vistos de todos os tempos, que é um tal de E.T. o Extraterrestre. Elliot, I don't think that he was left here intentionally. But his being here is a miracle, Elliot. It's a miracle. Checky Cario, que eu não tenho ideia de como é que se pronuncia o nome dele, eu pronuncio assim porque eu conheci ele por filmes franceses. Mas é um daqueles coadjuvantes que a gente já viu em vários filmes, dezenas de filmes, você já viu ele várias vezes, mas não consegue lembrar dele como protagonista em nenhum filme. Eu lembrava dele de Nikita, do Luc Besson, lançado um pouco antes que o Nikita de 1990. Por causa do Nikita, que é um Luc Besson, um filme francês, eu chamava ele de Checky Cario, mas eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Je vais te péter la tête. Il est pas chargé. Allez, arrête maintenant. Allez, dégage! Calme. Amanda Pays é menos conhecida, mas eu lembro que eu já tinha visto um filme com ela, porque eu fui ver na época do Estúdio Catete, lá no Catete, um cinema que não existe mais, eu vi o filme Criação Monstruosa, um filme trash, bem tosco. E eu lembro dela, eu lembro que eu achava que ela era uma versão lado B da Natasha Kinski. You bother me. Who's my hero? Melissa! O elenco nacional conta com Raul Cortez, Júlia Gann, Cássia Kiss, Paulo José, Eduardo Conde, Tonico Pereira e Tony Tornado. No filme a gente conhece Peter Mandrake, que é um fotógrafo gringo que está passando um tempo no Rio. Ele resolve investigar o assassinato de uma amiga dele, que também era modelo dele. Eles têm um relacionamento meio próximo. E ela é assassinada e ele vai investigar e ele acaba se metendo com gente perigosa e poderosa. Aí quando ele vê outro gringo se defendendo de um assalto usando uma faca, ele procura esse outro gringo para aprender a usar a faca como arma. Eu não sou um especialista em Rubem Fonseca, eu li alguns livros dele, mas eu não conheço muito a fundo a obra dele. E eu não sei se ele usa o nome Mandrake de maneira recorrente, de repente Mandrake é o nome que ele gosta de colocar nos personagens. Mas eu lembro que uns 20 anos atrás tinha uma série homônima, Mandrake, na HBO, também baseada em Rubem Fonseca, com Marcos Palmeira interpretando um advogado chamado Paulo Mandrake. Mas eu não sei se esse Mandrake do filme aqui é o mesmo Mandrake da série lá. Pena que essa série Mandrake não tem como ver hoje em dia, porque era uma série bem legal. Eu vi algumas temporadas. Se você tiver a oportunidade de ver a série Mandrake da HBO, veja, porque é uma série bem legal. Walter Salles estava estreando na ficção,
Mas ele já tinha dirigido 4 documentários, 3 filmes e uma série. Mas ele já mostrava que manjava dos paranauês. Tecnicamente, o filme é muito bom. Eu digo mais, tem uma cena logo no iniciozinho do filme que deve ter sido muito difícil de filmar, e eu lembro que na época explodiu a cabeça de muita gente. Porque você vê a personagem dentro do quarto, num quarto de hotel, e a câmera sai pela janela e faz um voo pela cidade. Hoje em dia seria moleza, porque você compra um drone na AliExpress por poucos dólares e ele faz isso. Mas naquela época, provavelmente tem uma câmera dentro do helicóptero com um zoom dentro do quarto e a câmera vai se afastando e o helicóptero vai se afastando. Tem outra cena parecida se afastando de um trem em movimento. Pelo movimento do trem, essa cena também deve ter sido difícil de fazer. Ainda na parte técnica, um elogio e uma crítica. O elogio é sobre o treinamento das facas entre o Mandrake e o Hermes. Tem uma sequência com a câmera rodando, enquanto os dois fazem a coreografia, que não deixa nada a desejar aos filmes hollywoodianos daquela época. Por outro lado, tem uma cena de briga dentro do trem, logo a cena que tem a Cassia Kiss, que é bem tosca e nem parece fazer parte do mesmo filme. Quase todo o filme é falado em inglês, com algumas cenas em português e outras em espanhol. Talvez pela dificuldade da língua estrangeira, mas eu achei que algumas atuações foram bem ruins. Aquele anão é péssimo. There's no use trying to peg me, Madrid. Especially in this light. To tell you the truth, I'm not even sure if I'm white, black, Jew or Muslim. Who cares? I sell information, friend. You too are in the market. What will it be? I told you, Doberman. Gisela Martins? Oh, yes. A great pity for one to die so young. Tem uma história que eu ouvi na época, que eu não sei até que ponto é verdade ou não, porque eu catei informações sobre essa história atuais e eu não consegui uma informação para saber se é uma história real ou se é uma história que alguém inventou na época e contaram isso, não sei. Me contaram a história, eu lembro de quando me contaram, mas será que é verdade ou não? Não sei. Enfim, tem uma cena onde coloca uma barata viva na boca do Tunico Pereira. E a barata, claro que não era viva, era uma barata fake. Aparece a barata viva e corta para uma barata fake para ser usada no filme, para ser usada quando coloca dentro da boca do ator. E que ele teria passado muito mal quando estava filmando essa cena, porque foi um troço muito nojento e muito desagradável. Não sei se essa história é real ou não, mas é uma história que acompanha o filme. A Grande Arte é um filme bonito, mas no geral achei meio besta. O Walter Salles fez coisa bem melhor depois, tanto que o último filme dele ganhou o Oscar de melhor filme internacional. Mas foi uma boa estreia.
Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Eu sei que tem gente me pedindo para falar de filmes antigos, filmes dos anos 80 e anos 90. Esse filme é dos anos 90, mas eu acho que quando me pedem para falar de filmes dos anos 90, não seria um filme desses, que é um filme que é meio alternativo e é meio difícil de se encontrar por aí. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar na minha playlist de anos 90. Eu tenho uma de anos 80 que tem muitos filmes, a de anos 90 tem poucos, mas de qualquer maneira eu vou colocar lá e vou procurar outros filmes dos anos 80 e 90 mais populares para comentar aqui. De qualquer maneira, se você conhece a grande arte, se você já ouviu falar da grande arte, eu não sei se tem como ver esse filme hoje em dia. É uma pena, porque é um filme complicado de se achar por aí. É o que acontece com o streaming. Se o filme está no streaming, você consegue. Se o filme sai do streaming, você não tem mais. Na época das locadoras era mais fácil. Era pior por um lado, mas era melhor por outro. Enfim, isso é um assunto para outro vídeo. De repente, até, se vocês quiserem, façam um vídeo comentando prós e contras de streamings e locadoras. Enfim, se você conhece a grande arte ou se você tem curiosidade, se você quiser fazer algum comentário, escreve aqui embaixo que eu vou responder esse comentário. E em breve nos vemos de novo. Valeu!